Shalom, shalom. Aqui quem fala é o profeta Renato Pastene, do Ministério Chamas do Espírito, e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, em especial a respeito do meu chamado ministerial. Alguns de vocês me acompanham na internet, alguns de vocês, quem sabe, leram um dos meus e-books, porém não conhecem muito a respeito do meu chamado, de como foi que o Senhor me separou para o ministério. E nesse vídeo eu quero então compartilhar um pouquinho com você. Eu sou nascido em São Paulo, na capital de São Paulo, e eu ainda como um adolescente, na casa dos meus pais, né? Eu me lembro que, em certo momento, eu fui assistir um vídeo, eu fui assistir um daqueles filmes que passava na televisão mesmo, a respeito da vida do Senhor Jesus, né? Era o Evangelho segundo Marcos. E eu me lembro que eu estava assistindo ali aquele filme sozinho na sala, quando eu tive uma experiência com Jesus. E naquele momento, então, essa foi a minha experiência de novo nascimento. O Espírito Santo, ele entrou em mim e eu fui feito, né, pela graça de Deus, uma nova criatura. E eu me lembro que aqueles primeiros dias, aqueles primeiros momentos foram assim maravilhosos. A paz que preencheu a minha vida, a alegria que eu obtive em servir o Senhor Jesus era algo fantástico. Repare que eu não estava em um culto quando eu tive essa experiência, eu estava sozinho na minha casa e o Espírito Santo me visitou. E a minha vida foi transformada. Eu fui feito uma nova criatura, com uma nova natureza. Isso eu ainda morava em São Paulo. Pouco depois eu me mudei aqui para a cidade de Curitiba. E nessa época eu congregava na Igreja Batista, na Igreja Batista tradicional. E eu já estava ali, né, servindo o Senhor, de alguma forma. Porém, eu ainda tinha um sonho muito forte. Era um sonho que eu tinha e era um sonho que eu levava realmente muito a sério. O meu sonho era de ser um jogador, né, na época de futebol. E de fato, aqui no Paraná, eu cheguei a fazer alguns testes e fui aprovado, né? Inclusive, treinei nas categorias de base do Atlético Paranaense. Eu estava ali, atrás do meu sonho, atrás da minha carreira, do meu objetivo. Eu queria ser um jogador. Porém, o que aconteceu? Naquela época, eu comecei a me sentir mal, a passar mal. Eu tive algumas sensações muito estranhas no meu corpo, né? E aí eu fui verificar com os médicos o que estava acontecendo comigo. E foi detectado realmente que eu estava com um problema cardíaco. E na verdade eram dois problemas. O primeiro deles, eu precisei fazer uma ablação e de fato esse problema foi resolvido. Porém, devido ao outro problema, eu fui proibido, né, de prosseguir a carreira como jogador de futebol. E para mim, que era um adolescente, isso foi no ano de 2001, quando eu tinha 16 anos de idade. Para mim, naquela época, isso foi um grande choque, porque eu simplesmente fui impedido de seguir o meu objetivo. Mas o Senhor usou isso. E nesse tempo eu fui levado então a um quebrantamento, até mesmo a um arrependimento. E nessa experiência de quebrantamento, quando eu me humilhei, eu me lembro
que eu entrei no meu quarto e eu me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, o Senhor me deu uma palavra. Na verdade, o Senhor me deu duas palavras nessa época. Uma estava em Isaías 55, 8 e 9. Mas o Senhor me deu, dentro desse momento da minha vida, uma palavra que entrou no meu espírito como uma rema, que está em Isaías 49. E essa palavra de Isaías 49, amados, foi a palavra-chave que eu até hoje considero a palavra que o Senhor me deu para me chamar, do meu chamado. Eu quero ler para vocês, Isaías 49, a partir do 1º até o verso 6, diz assim: Escutai, ó ilhas, e prestai atenção, ó nações. O Senhor me chamou de antemão, desde a madre, desde o ventre de minha mãe mencionou meu nome. Fez minha boca como afiada espada e me escondeu à sombra de sua mão. Fez-me como flecha seleta e na sua aljava me guardou. Agora, assim diz o Senhor, que me formou no ventre para ser seu servo, para fazer com que Jacó voltasse a ele e para reunir a Israel, pois tenho sido de alta estima perante o Senhor, meu Deus tem sido minha fortaleza. E declara: pouca coisa é que sejas meu servo para levantar a tribo de Jacó e restaurar o rebento de Israel. Eu te pus por luz para as nações, para que sejas minha salvação até os confins da terra. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, quando eu li essa palavra entrou no meu espírito. Eu sei que essa palavra, ela aponta para o Senhor Jesus, porém o Senhor aplicou sobre a minha vida essa palavra, e aquilo entrou no meu espírito como um rema, e eu imediatamente, queridos, eu me rendi a esse propósito maior, eu me rendi a essa santa vocação. A partir daquele momento, eu sabia que eu estava separado para dedicar a minha vida, os meus anos, a minha força para o reino de Deus, para a glória de Deus, para servir ao Senhor no ministério. E de fato, o Senhor começou algo muito forte, muito profundo comigo naquela temporada. A partir de então, queridos, eu comecei a me dedicar, a me preparar. Inclusive, eu ingressei, na faculdade teológica naquela ocasião. Me formei, na Faculdade Teológica Batista do Paraná. Porém, amados, eu tinha uma fome, uma sede muito profunda pela presença de Deus, pela glória de Deus. Eu estava perseguindo a presença dele, eu estava buscando a face dele. O meu desejo era me encontrar com ele, era conhecê-lo, ser conhecido pelo Senhor. Essa era a minha busca. E dentro dessa busca, queridos, eu tive experiências com o Senhor. Eu tive a minha experiência de ser batizado no Espírito Santo. E algum tempo depois, eu tive uma experiência que eu considero que foi o meu batismo de fogo. E nessa experiência, eu estava em um local, reunido com algumas pessoas, estávamos ali orando, adorando o Senhor, buscando a face do Senhor, e eu tive uma experiência poderosa. Enquanto eu estava ali, naquele tempo, o fogo de Deus, ele desceu sobre a minha vida. E o fogo, queridos, ele veio com tamanha intensidade, ele veio numa proporção
tão avassaladora que o meu espírito e o meu corpo, eu comecei a tremer, porém não de forma simples, eu comecei a tremer abruptamente e simplesmente a minha carne, né, ela foi tão afetada por aquela experiência que eu simplesmente caí no chão. E quando eu caí no chão, o meu corpo ele trepidava naquele chão, e o meu corpo trepidava naquele chão porque eu estava recebendo uma carga do fogo, do poder, da unção, do fogo de Deus. Era um batismo de fogo, de fato. E quando eu estava ali recebendo e no chão, eu fui para o chão ali trepidando. Naquele momento, queridos, eu escutei a voz do Senhor. E a voz de Deus, ela veio falando de forma repetida. O Senhor falava assim: profeta às nações, profeta às nações, profeta às nações. E aquela voz repetia essa expressão: profeta às nações, profeta às nações, profeta às nações. Enquanto eu me debatia e recebia o fogo de Deus. Não era uma pessoa que estava falando comigo, uma pessoa, um ser humano. Era a própria voz do Todo-Poderoso, era a própria voz de Deus, enquanto eu estava ali naquele chão, recebendo aquele batismo de fogo. E nesse tempo, queridos, eu já sabia que o Senhor estava me separando para o ministério profético. Eu, inclusive, já havia começado a escrever, eu não lembro se eu já tinha concluído, o que se tornou, né, o que é o meu primeiro livro, Geração Elias. Inclusive, esse material, nós temos ele. Se você tiver interesse nesse material, você pode nos procurar, né? Ele está na nossa página virtual. E eu já entendia que a unção profética, que eu estava sendo chamado para operar dentro da dimensão profética, como um profeta de Deus. Mas depois dessa experiência, queridos, o fogo desceu sobre mim. E eu escutei o Senhor falando a meu respeito, que Ele estava me separando como um profeta às nações. Isso para mim foi algo muito forte. E de fato, essas experiências, elas mudaram a minha vida. Porém, não foi fácil, porque quando eu falo que mudou a minha vida, eu não estou me referindo que tudo começou a fluir muito bem, que as coisas começaram a fluir muito bem, não. Pelo contrário, por meio dessas experiências, eu fui tirado do cenário normal. E o Senhor me levou, então, para uma nova forma de ser treinado, de ser preparado, de ser aperfeiçoado por Ele. E essa forja foi uma forja muito dura. Porém, queridos, a forja do profeta, ela é uma forja muito dura. Você se lembra que o Senhor falou com o profeta Ezequiel, quando chamou ele, né? O Senhor falou, o Senhor separa Ezequiel, e o Senhor fala assim: eu faço da sua face, da sua fronte dura como a pederneira. Eu faço a sua fronte dura como o diamante. Por isso, Ezequiel, não temas diante desse povo, porque quer eles te deem ouvidos, ou quer eles não te deem ouvidos, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Por isso, queridos, o profeta, ele é forjado, ele é preparado, é uma forma diferente, é uma forja diferente, mas é glorioso. Por que é glorioso? Porque nesse caminho, amados, nós aprendemos a escutar com os nossos ouvidos espirituais e aprendemos a enxergar com os nossos olhos espirituais, e o nosso corpo espiritual é preparado para caminharmos nas dimensões da unção, nas dimensões do sobrenatural,
nas dimensões da batalha espiritual e também, e em especial, na dimensão da glória de Deus. Poucos conhecem ou entendem o que é caminhar na dimensão da glória de Deus. Porém, o Senhor me levou por esse caminho e Ele me preparou nisso. Amados, hoje estamos muito gratos, depois de muitos anos sendo preparados pelo Senhor. Estamos muito gratos porque temos desenvolvido um trabalho, um serviço profético e apostólico para o Brasil e, por que não dizer também, para as nações. Atualmente, eu, juntamente com a minha esposa, a profetisa Bruna Fernandes, nós lideramos o Ministério Chamas do Espírito e temos dentro do nosso ministério a nossa igreja online, onde ali temos uma família de fé, temos ovelhas, pessoas preciosas que nós cuidamos. Essa, queridos, é uma igreja virtual, é uma igreja online, porém nós entendemos que é de fato uma igreja, um corpo espiritual, uma comunidade de fé, a qual, quem sabe, você pode um dia fazer parte, se o Senhor tiver isso. E uma outra vertente que nós temos dentro do nosso ministério é também a cobertura de ministros, onde dentro dessa cobertura de ministros nós estamos servindo líderes, apóstolos ou profetas ou missionários, né? Líderes, pessoas que receberam do Senhor Jesus um encargo, um chamado, um ministério, e por meio da cobertura de ministros nós estamos ali então auxiliando, cobrindo em oração, cooperando com a vida e a liderança desses ministros. Então para nós tem sido uma alegria servir o corpo de Cristo. Você também que é um líder, você que está procurando, né? Quem sabe fazer parte de uma plataforma ministerial, quem sabe o Senhor colocar no seu espírito, no seu coração, você possa fazer parte da plataforma ministerial que o Senhor nos entregou, Chamas do Espírito, né? Temos muitos sonhos, muitos projetos, e hoje eu quis compartilhar um pouquinho do meu chamado ministerial. Eu quero gravar outros vídeos relatando um pouco melhor ou um pouco mais algumas experiências minhas com o Senhor e com o sobrenatural, ok? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu desejo que você seja ricamente abençoado. Em nome de Yeshua. Amém.